Olá pessoal, hoje nós iremos falar sobre luta de braço de ferro, que é uma modalidade esportiva onde pouco é reconhecido no país. Muito pouco se fala sobre luta de braço de ferro, mas ela é uma modalidade esportiva não reconhecida. O que nós podemos falar assim, de uma maneira bem resumida? A luta de braço de ferro já é conhecida bem antes de Cristo. A história conta que muito antes do nascimento de Cristo já se praticava a luta de braço de ferro. Se nós olharmos para três civilizações antigas, aonde valorizava o corpo e a formação de soldado para a guerra, que é as civilizações egípcias, grega e romana, são civilizações que usavam o corpo, valorizavam o corpo e a formação de soldado. Então, a história diz, alguns pesquisadores, alguns historiadores, eles dizem que a luta de braço de ferro ela surgiu nessa época, muito antes do nascimento de Cristo. Sabemos que a civilização grega e romana ela valorizava muito a forma física, valorizava muito o corpo em si. E, estendendo um pouquinho o assunto, eram civilizações que valorizavam mais o homem do que a mulher. Ok? Quando nós falamos em luta de braço de ferro, nós temos que falar a nível mundial. Surgiu como esporte, reconhecida como esporte, em 1967, com a fundação da WAF, que significa World Wrestling Federation. Né? Era uma fundação que tinha mais de 117 países que faziam parte, ou ainda fazem parte, desta federação internacional, vamos dizer assim. Mas somente em 1981 que chega então ao Brasil para a prática então dessa modalidade. Quando você fala de braço de ferro, você fala praticamente de halterofilismo. Quando você fala de halterofilismo, a ideia é musculação. Então, o indivíduo que ele pratica o braço de ferro, o esporte, a modalidade de braço de ferro, ele está associado diretamente com o halterofilismo. Então, o indivíduo ele precisa estar muito bem preparado na questão de potência muscular, e isso só se consegue com musculação e posteriormente com halterofilismo. Tem como desassociar braço de ferro ao halterofilismo? Não, não tem como. Geralmente os bracistas eles são muito fortes, com um músculo muito desenvolvido, um corpo muito avantajado, um corpo muito bem preparado. A luta de braço de ferro é praticada tanto por homem como mulher, e ela também é dividida em categorias. Eu não tenho como falar para você de categorias nesse momento, mas são divididas em categorias. Voltando um pouco na questão do Brasil, né, a nível de organização, a luta de braço de ferro faz parte da Confederação Brasileira de Luta de Braço de Ferro e halterofilismo. Eu não vou entrar na questão do halterofilismo, que é uma modalidade também de esporte, mas a minha intenção é falar um pouquinho mais sobre luta de braço de ferro, ok? Nós iremos posteriormente estar fazendo um vídeo sobre luta de braço de ferro, quem sabe colher um depoimento de um bracista, para que o assunto possa ser um pouquinho mais abordado, não aprofundado, mas um pouquinho mais abordado, para que a gente possa, com certeza, ter ideia do que é a luta de braço de ferro. A nível de capacidades físicas, nós poderemos abordar o seguinte: a luta de braço de ferro, ela precisa de força, resistência, agilidade, ok?
e velocidade. Força por quê? Força muscular, potência. Você suportar o bracista que está jogando contra você, você tem que suportar não só a força dele, mas você tem que ter uma resistência para manter o movimento, para que então você possa fazer a contra-força, vamos dizer assim, né? Ou a oposição a esse bracista que está jogando contra você. A questão de velocidade é que o bracista, a luta começa num momento de muita concentração, aonde quem for mais veloz a nível de potência e força ganha a luta. Velocidade, resistência, força, agilidade. É necessário ser muito ágil ao ponto de responder à ação do oponente. Então, todas essas capacidades são envolvidas de um certo modo, entrelaçadas, mas podemos dizer que a capacidade que mais tem que ser considerado é a força, a potência muscular, ok? Podemos dizer também a condição motora. Nem todos estão predispostos a ser um lutador de braço de ferro, um bracista. Nem todos. É uma modalidade onde existe uma predisposição para esse tipo de esporte. Todos podem praticar? Todos podem praticar, mas nem todos terão a condição motora para que seja um atleta de alto nível. Ok? Nós vamos ficando por aqui. Eu agradeço a atenção de vocês. Até a próxima.